Fala galera, professor Diego Diniz aqui, tô juntamente com o professor Alexandre Paulino. E aí, pessoal, beleza? A gente vai estar debatendo basicamente nesse vídeo algumas coisinhas sobre reposição volêmica. Entende uma coisa, todo paciente de trauma, até que se prove o contrário, ele é suspeita de uma provável hemorragia. Se ela não for externa, eu tenho hemorragia interna. E o grande lance é que a prioridade é conter essa hemorragia. Inclusive no exame primário, o mnemônio do X, ABCDE, eu tenho que priorizar conter as grandes hemorragias externas. Beleza, quando tive hemorragia externa, ou que por exemplo, identifiquei uma provável hemorragia interna, além de conter a hemorragia no caso da externa, eu tenho que fazer muitas vezes reposição volêmica. E nessa reposição volêmica, por muito tempo, foi dito que era para pegar 2 acessos calibrosos, cateter intravenoso periférico 14, abrir, fazer lá soro com reposição com ringue, com lactato e fazer muito, mas muito volume. Hoje em dia, até o próprio ATLS agora tem um conceitozinho bem interessante chamado de hipotensão permissiva, ou seja, deixar o paciente, deixar o doente ficar levemente hipotenso, com a pressão um pouco abaixo do usual para ele, e isso basicamente ajuda no controle, porque a ideia é que quanto mais volume eu faço, fiz lá 1,5 litro de volume, 1,5 litro de soro, basicamente rompe, desloca o coágulo e tem uma reincidiva do sangramento que não é o que quer, entende? Então, primeira coisa, no paciente de trauma em si, que tem a ideia de perda de sangue, igual o tipo, eu tenho que conter a hemorragia e vou repor volume. Antes falava 2 acessos 14, hoje pode ser 1,18, pode ser 2,18, mas o próprio PH-TLS não são de 1 ou 2 acessos a caminho do hospital, se possível e se o tempo assim permitir. O ATLS também diz que não precisa 2 acessos 14, pode ser 1 ou 2, no mínimo 18, mas a ideia é que você consiga repor volume por metros, repõe volume, reavalia o doente, depois faz mais volume, e é isso que a gente vai começar a debater hoje. Fala aí, Alexandre! A gente tem basicamente o gel que mostra pro pessoal. Então a gente tem aqui, ó, os dispositivos de punção intravenosa periférica, tá? Onde é um dispositivo que vai servir para reposição volêmica como via de preferência, tá? Porque principalmente cateteres mais calibrosos, eles vão passar um maior volume de solução em um menor curto de tempo, tá? E aí o interessante é, como o Diego falou, dentro desse conceito aí de reposição volêmica, eu tenho que analisar o doente, eu tenho que analisar o paciente e as circunstâncias, para saber realmente o tipo de catéter que eu vou colocar, tá? Então, não necessariamente você vai colocar um catéter 14 ou 16, em outras situações você vai precisar colocar um 14, colocar um 16. Como por exemplo, o paciente fazendo uma hipovolemia acentuada, uma PCR traumática, quando o paciente perdeu grande volume sanguíneo, tu vai precisar de um catéter calibroso para tu repor volemicamente esse paciente num volume condizente para manter um bom débito cardíaco. Nessa condição tu vai precisar fazer. Já em outras situações não vai ser necessário, um 18 ele vai ser suficiente. Tá? E essa questão da hipotensão permissiva é interessante porque ela vai despertar mecanismos de defesa no próprio organismo, tá? E aí tu vai repor esse volume por metas nesse paciente, reavaliando sempre, tá, o seu quadro hemodinâmico, reavaliando frequência cardíaca, pulso, perfusão periférica. E aqui nós temos os catéteres para repor esse volume, tá? Eu tenho aqui o catéter 16, certo? Que é um dos catéteres mais calibrosos, tá? Ele vai passar fluxo grande de volume em um curto de tempo, tá? Eu tenho o catéter 14, que é mais calibroso, certo? O catéter 20, o 22, o 18 e o 24. Não se liga muito com questão de cores, isso vai depender muito do fabricante. Tem muita gente que vai, o rosinha é o 20, o azul é o 22. Não, isso vai depender de cada fabricante. Então tu tem que escolher o catéter de acordo com a especificação de cada fabricante. E aí o professor Diego Diniz vai falar das principais soluções aí. E massa, basicamente dentro das ambulâncias no gerais, nas viaturas, se tem 3 tipos de soro. A gente tem um soro glicosado, glicose 5%, tem o soro Ringer com lactato e tem o cloreto de sódio, a 0,9%, que é o soro fisiológico. E o grande lance é o seguinte, a gente é acostumado muito a ouvir qual o melhor soro para repor volume no paciente de trauma. Todo mundo responde Ringer com lactato, porque se assemelha mais ao plasma sanguíneo, não tem nada de errado com isso. E de fato o Ringer é o melhor soro para repor volume. Antes dizia que tem que repor paciente, tipo, a cada 1 litro de sangue perdido tem que repor 3 de soro. Hoje basicamente a proporção é de 1 para 1, né? Então eu tenho
O soro Ringer com lactato ele tem vários eletrólitos e acaba se assemelhando mais ao plasma sanguíneo. De fato é um dos melhores, é o melhor soro para repor. Mas eu tenho que analisar a situação. Já o soro glicosado, o grande lance, o grande problema do soro glicosado é que eu digo o seguinte: glicosado, glicose é um péssimo, o glicosado é um péssimo expansor plasmático, tá? O soro glicosado, a glicose em si é um péssimo expansor plasmático. O que acontece na verdade é que a glicose cai no vaso sanguíneo, ela passa para o intestino e puxa a água. Onde a glicose vai, a água vai atrás, tá? Então quando você faz reposição volêmica paciente, a glicose vai para o vaso e basicamente ela sai do vaso, vai para o intestino, onde a glicose vai, a água vai atrás e acaba não sendo um bom expansor plasmático. Então, primeiro, o paciente de trauma ele tende a fazer hiperglicemia, tá? Eu tenho uma liberação de adrenalina lá da adrenal. A adrenalina é catabólico, ela tende a quebrar glicogênio, tende a quebrar gordura e disponibilizar glicose. Então o paciente de trauma ele tende a fazer hiperglicemia. Isso basicamente não teria para que fazer sobre glicosado. Além disso, a glicose é um péssimo expansor plasmático. O paciente de trauma que faz hipotensão basicamente não teria tanto sentido fazer sobre glicosado. O Ringer é o melhor, que se assemelha mais ao plasma sanguíneo, vai ser utilizado na maioria dos casos. Mas tem um caso em particular que tem, dentre outros, que é preferível usar o cloreto de sódio, soro fisiológico. E um desses casos é o que a gente chama de rabdomiólise traumática, tá? Rabdomiólise traumática, que acontece, por exemplo, por uma queimadura por corrente elétrica, que acontece devido, por exemplo, a um esmagamento, que inclusive é conhecido como síndrome do esmagamento, tá? Então tem um esmagamento, tem uma destruição de uma grande área muscular, e essa destruição de uma grande área muscular facilita a liberação de potássio dentro da célula muscular. E aí começa a ter uma elevação de potássio no sangue, o que a gente chama de hipercalemia, que inclusive é uma das causas reversíveis da parada cardiorrespiratória. Então tem uma hipercalemia, além da hipercalemia tem um aumento da mioglobina. Então tem uma hipercalemia e um aumento da mioglobina no sangue. E basicamente no Ringer eu tenho potássio, então acentuando assim a hipercalemia. Já o soro fisiológico não, é cloreto de sódio, é sódio e cloreto, tá? Então no caso de um grande esmagamento, de uma grande destruição da área muscular, seria uma opção viável. Só que tem um problema. Tem gente que diz, qual o problema do soro fisiológico? Não é o sódio por conta da pressão, mas entenda que esse paciente que perde sangue, ele tende a fazer o quê? Ele tende a fazer hipotensão. Então o sódio seria bom. O grande lance que eu quero que você atente, claro, existe a ideia do sódio também, mas eu quero que você entenda que não tem só o sódio, tem um cloreto. E existe uma coisa chamada de balanço hidroeletrolítico. Quando eu faço muito cloreto para o paciente, no caso aqui, é um ânion. Então o paciente ele tende, através de balanço hidroeletrolítico, ele eliminar um outro ânion, e geralmente o que ele sabe eliminar, o que ele tende a eliminar é o bicarbonato. Então esse paciente que ele já é um paciente de trauma que tende a fazer dificuldade respiratória, que já vai fazer acidose respiratória, eu tenho agora um paciente que está eliminando bicarbonato, e ele tende a fazer também uma acidose metabólica por excesso de cloro, que é a acidose metabólica hiperclorêmica. No entanto, o paciente com rabdomiólise traumática, ele não fez ainda acidose metabólica hiperclorêmica, eu estou fazendo soro fisiológico, mas eu posso prevenir repondo para ele bicarbonato de sódio. Então tem um soro fisiológico, que o soro Ringer, que é utilizado na maioria dos casos de trauma, que eu tenho que atentar no caso da rabdomiólise traumática, numa grande destruição da área muscular, para em vez do Ringer, a gente poder fazer o quê? O soro fisiológico, e atentar para essa acidose metabólica hiperclorêmica, muitas vezes repondo o bicarbonato, no caso aí, o bicarbonato. E vale salientar também, Diego, que pacientes que são submetidos a uma reposição volêmica agressiva, ele pode fazer complicações tardias, né, como a tríade letal, chá da morte, né, que a gente conhece como, que tem algumas coisas associadas, como coagulopatia, a questão da hipotensão e a questão da acidose, né, são complicações tardias, não vai acontecer no momento, mas você agravando, você acentuando essa reposição volêmica, o paciente pode ter essas complicações tardias, e aí já até acentuar uma possível acidose que o paciente pode apresentar. Então isso é algo que a gente tem que utilizar com critérios, baseado em critérios, né, com cautela. Hoje em dia a gente não faz mais soro à vontade como era
difundido antigamente. O pessoal dizia, já vi instrutores, professores falando antigamente, né? Faça a soro à vontade, é sempre benéfico para o paciente. Tome soro, inventa o soro. E para você ver que não é uma coisa simples, né? Como por exemplo, o soro glicosado tem o quê? Tem açúcar, glicose. O sódio tem o quê? Tem sal. Então faz o seguinte, quando tiver faltando sal na tua casa, bota soro fisiológico dentro da bota panela soro glicosado na cozinha. Não é tão soro simples glicosado assim. no suco, né? né? Não é tão simples Não é tão assim. simples. É entender, de fato, o paciente, ver se tem critérios, se precisa, tem necessidade de fazer, quanto fazer e sempre reavaliar o doente de trauma. Então não é tão simples, simplesmente, é só uma reposição volêmica. Não é bem assim. É importante ter critérios. E outra coisa, é importante que todo profissional ele conheça isso aqui. Não necessariamente um cara médico. O profissional que dá uma assistência de enfermagem, ele tem que conhecer isso aí. Tá? É importante para todo. O mundo. enfermeiro, o biomédico, o bioquímico lá no laboratório, Todo porque mundo tem alteração, ele tem que saber o que é que veio exatamente. de alteração do doente. É o cara que, acho que é um cuidado multiprofissional. Exatamente. Até porque E faz parte. o cara entendendo a logística da emergência dentro da unidade hospitalar, quando receber esse paciente, o cara acaba sabendo tudo que acontece no meio extra bastante interessante. também. Beleza? Sucesso total, tamo junto. Valeu, pessoal.